Você acorda decidido que hoje vai ser diferente. Hoje você finalmente vai começar aquele projeto que está adiando há semanas. Talvez escrever um livro, abrir um negócio, estudar para uma prova, organizar sua vida financeira. Não importa qual seja o objetivo. Pela primeira vez em muito tempo, você realmente acredita que vai sair do lugar. Você liga o computador, abre um documento em branco, respira fundo. Então surge um pensamento. Antes de começar, acho melhor pesquisar qual é o melhor método. Você abre o navegador. 5 minutos depois já existem 15 abas abertas. Um vídeo leva para outro. Um aplicativo parece melhor que o anterior. Um especialista contradiz o outro. Você salva um PDF. Compra um curso. Anota uma ideia. Reorganiza sua mesa. Baixa um novo planner. Muda a cor do calendário. Pesquisa como pessoas produtivas organizam a rotina. Quando olha para o relógio, 3 horas desapareceram. E você não escreveu uma única linha. O mais estranho é que você está cansado, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Mas seu cérebro sabe a verdade. Você apenas pensou. Talvez essa cena aconteça com você mais vezes do que gostaria de admitir. E talvez o pior não seja perder tempo. O pior seja a culpa. Aquela voz que aparece no final do dia dizendo que você é preguiçoso, desorganizado ou simplesmente incapaz de fazer o que promete para si mesmo. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Seu cérebro não faz essa escolha por acaso. Ele está tentando economizar energia da maneira que aprendeu. E quando você entende como isso funciona, algo muda completamente. Porque o problema talvez nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez você esteja lutando contra mecanismos que trabalham silenciosamente todos os dias. Imagine que seu cérebro é uma cidade. Existem estradas rápidas, cruzamentos movimentados e um centro de comando responsável por organizar tudo. Esse centro é o córtex pré-frontal. É ele que ajuda você a planejar, manter o foco, controlar impulsos e transformar intenção em ação. Quando ele funciona sob pressão, especialmente em pessoas com TDAH ou com dificuldades semelhantes, iniciar uma tarefa pode parecer muito mais difícil do que deveria. Não porque a pessoa não queira, mas porque ligar esse sistema exige um esforço enorme. É como tentar empurrar um carro parado morro acima. Depois que ele começa a andar, fica mais fácil. O difícil é vencer os primeiros metros. Daqui a pouco você vai entender por que isso acontece. Mas antes, existe outra peça desse quebra-cabeça. A dopamina. Muita gente pensa que dopamina é o hormônio da felicidade. Não é. Ela funciona muito mais como uma expectativa de recompensa. Ela responde à promessa de algo interessante. É por isso que abrir um vídeo novo parece tão fácil. Ver uma notificação parece irresistível. Pesquisar um método diferente parece emocionante. Seu cérebro sente que existe uma recompensa logo ali. Agora, compare isso com uma planilha, ou um capítulo difícil para estudar, ou aquele relatório que precisa terminar. Não existe novidade, não existe surpresa. O cérebro interpreta aquilo como um investimento caro com retorno distante. E faz o que qualquer cérebro tentando economizar energia faria. Procura outra coisa mais estimulante. O mais curioso é que pesquisar produtividade também libera pequenas doses de recompensa. Você sente que está evoluindo, mas, na prática, continua parado. É por isso que uma frase parece tão dura quanto verdadeira. Planejamento excessivo é procrastinação disfarçada. Pensar parece progresso, mas progresso de verdade deixa rastros. Uma página escrita, um exercício concluído, um e-mail enviado, uma ligação feita. Seu cérebro acredita no que você faz, não no que você promete. Isso piora quando existe excesso de opções. Imagine entrar em uma cafeteria com 3 tipos de café. Agora imagine outra com 150 opções. Na segunda situação, você demora mais para decidir. Sai mais cansado. E muitas vezes nem fica satisfeito com a escolha. Esse fenômeno aparece todos os dias. Qual aplicativo usar? Qual curso comprar? Qual método seguir? Qual vídeo assistir primeiro? Enquanto você tenta encontrar a decisão perfeita, sua energia mental vai desaparecendo. A neurociência chama isso de fadiga decisória. Cada escolha consome um pequeno pedaço da sua capacidade de decidir. Quando chega a hora de fazer o trabalho importante, você já gastou quase toda a sua energia escolhendo detalhes. Mas existe uma armadilha ainda mais perigosa. Ela acontece dentro da memória de trabalho. Pense nela como uma mesa.
Quanto mais objetos você coloca sobre essa mesa, menos espaço sobra para trabalhar. Agora imagine 20 ideias ao mesmo tempo. Responder mensagens, estudar inglês, organizar a casa, começar a academia, editar um vídeo, trocar de aplicativo, responder aquele e-mail, pesquisar mais uma técnica de produtividade. A mesa simplesmente fica lotada. E quando isso acontece, iniciar qualquer coisa parece impossível. É exatamente por isso que algumas pessoas passam horas andando pela casa sem conseguir decidir por onde começar. Não falta vontade, falta espaço mental. Isso acontece com frequência em pessoas diagnosticadas com TDAH, mas também pode acontecer em quem está vivendo um período de estresse, excesso de estímulos ou uso constante das redes sociais. Ou seja, ter esse comportamento não significa automaticamente que você tenha TDAH. Somente um profissional pode avaliar isso. Ainda assim, compreender esses mecanismos ajuda qualquer pessoa, porque o cérebro segue princípios parecidos. Existe outro personagem importante nessa história, a chamada rede de modo padrão, conhecida na neurociência como Default Mode Network. Ela costuma ficar muito ativa quando você não está concentrado em uma tarefa específica. É nesse momento que surgem lembranças, preocupações, planos e diálogos imaginários. Em pequenas doses, isso é saudável. É dessa rede que muitas ideias criativas aparecem. Mas quando ela domina boa parte do seu dia, pensar vira um ciclo sem fim. Você imagina cenários, prevê problemas, ensina discussões que nunca aconteceram, planeja projetos que nunca começam. Seu cérebro trabalha sem parar. Seu corpo permanece imóvel. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais tempo você permanece apenas pensando, mais difícil parece dar o primeiro passo. Porque a tarefa cresce dentro da sua imaginação. Ela fica enorme, assustadora, perfeita demais. É nesse momento que nasce a paralisia por análise. Você acredita que ainda precisa entender um pouco mais antes de agir. Só mais um vídeo, só mais um livro, só mais uma pesquisa. Mas o próximo mecanismo explica por que isso raramente resolve. Imagine duas pessoas que desejam escrever um livro. A primeira decide esperar inspiração. Ela quer encontrar o método perfeito, o melhor software e o ambiente ideal. A segunda aceita escrever uma página ruim todos os dias, sem inspiração, sem perfeição, sem esperar sentir vontade. Depois de um ano, uma delas tem centenas de páginas escritas. A outra possui apenas dezenas de anotações, favoritos salvos e planos brilhantes. A diferença não foi inteligência, foi ação. E existe uma razão biológica para isso. A ação alimenta a motivação muito mais do que a motivação alimenta a ação. Quando você começa, mesmo sem vontade, seu cérebro recebe uma nova informação. Estamos fazendo isso. Pouco a pouco, a resistência diminui. A dopamina começa a aparecer durante o progresso, não apenas antes dele. É por isso que tantas pessoas descobrem que os primeiros 5 minutos são os mais difíceis. Depois desse pequeno começo, continuar parece muito mais natural. E existe uma forma surpreendentemente simples de usar esse funcionamento do cérebro a seu favor. A primeira delas parece quase infantil. E talvez seja justamente por isso que tanta gente a ignora. A regra dos 2 minutos. Se uma tarefa pode ser iniciada em menos de 2 minutos, faça apenas o começo. Não termine. Não pense no projeto inteiro. Escreva apenas o título. Abra apenas o documento. Vista apenas o tênis. Abra apenas o livro. Durante muito tempo acreditou-se que o difícil era terminar uma tarefa. Mas para a maioria das pessoas, principalmente aquelas com sintomas de TDAH, o verdadeiro obstáculo é começar. Seu cérebro enxerga um projeto inteiro como uma montanha, mas enxerga um único passo como uma calçada. Existe uma enorme diferença entre pensar, vou escrever um livro, e pensar, vou escrever uma frase. É por isso que a próxima técnica parece estranha. Comece mal, de propósito. Escreva um texto ruim, faça um desenho feio, grave um vídeo imperfeito, monte uma planilha bagunçada, porque existe uma mentira que seu cérebro conta. Ele diz que você precisa fazer certo. Na realidade, você só precisa começar. A perfeição é um luxo que só existe depois da ação. Antes dela, a perfeição é apenas uma desculpa elegante para não sair do lugar. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai dezenas de vezes. Ninguém espera equilíbrio logo na primeira tentativa. Mas, quando adultos,
passamos a acreditar que qualquer erro significa incapacidade, e isso paralisa. Outra estratégia poderosa é eliminar o máximo possível de decisões. Imagine que todas as manhãs você precisa decidir que roupa vestir, qual mesa usar, qual aplicativo abrir, qual música ouvir, qual tarefa começar e qual método seguir. Antes das 9 horas da manhã, você já tomou dezenas de pequenas decisões. Agora, imagine outra pessoa. Ela acorda no mesmo horário. As roupas já estão separadas. A mesa está limpa. O celular permanece em outro cômodo. Existe uma lista com apenas 3 tarefas. Sem pensar muito, ela senta e começa. Quem você acredita que terá mais energia para o trabalho importante? Disciplina ajuda. Mas ambientes inteligentes ajudam ainda mais. Seu ambiente sempre vence sua força de vontade quando a força de vontade está cansada. Por isso, remova distrações antes que elas apareçam. Não espere resistir ao celular. Deixe-o longe. Não espere ignorar as notificações. Desative-as. Não espere que o cérebro escolha o difícil quando o fácil está ao alcance da mão. Facilite o caminho certo. Dificulte o caminho errado. O mais curioso é que pessoas extremamente produtivas raramente dependem de motivação. Elas dependem de sistemas. Existe também a técnica da contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Levante. Comece. Essa pequena contagem interrompe o diálogo interminável dentro da mente. Quanto mais você negocia consigo mesmo, maiores são as chances de desistir. Agir rapidamente impede que seu cérebro construa novas desculpas. Mas existe outra ferramenta extremamente poderosa: o time blocking. Em vez de escrever uma lista enorme de tarefas, reserve horários específicos para executá-las. Não escreva apenas estudar. Escreva: das 8 às 8h30. Resolver exercícios. Das 8h30 às 9. Revisar conteúdo. Seu cérebro responde melhor quando sabe exatamente o que deve fazer. A incerteza gera ansiedade. A clareza reduz resistência. Outro erro muito comum é esperar disposição. Esperar segunda-feira. Esperar janeiro. Esperar terminar todas as pendências. Esperar o momento perfeito. Só existe um problema. Esse momento quase nunca chega. Você não precisa sentir vontade para agir. Você precisa agir para sentir vontade. Essa talvez seja uma das maiores inversões que a neurociência nos mostrou. A motivação costuma aparecer depois que o movimento começa, não antes. É como empurrar um balanço. Os primeiros movimentos exigem força, depois o próprio impulso ajuda. Existe ainda um hábito simples que prepara seu cérebro para produzir. Movimente o corpo antes de trabalhar. Uma caminhada de 5 ou 10 minutos. Alguns agachamentos, flexões, alongamentos, qualquer movimento. Quando você movimenta o corpo, aumenta o estado de alerta e prepara o cérebro para tarefas que exigem atenção. Não precisa ser 1 hora de academia. Às vezes, 5 minutos mudam completamente sua capacidade de concentração. Outra estratégia é criar recompensas imediatas. O cérebro gosta de perceber progresso. Então, marque tarefas concluídas. Use checklists. Celebre pequenas vitórias. Não espere terminar um projeto de 6 meses para sentir satisfação. Crie pequenas linhas de chegada. Cada marcação concluída envia ao cérebro a mensagem de que continuar vale a pena. Agora, imagine 2 pessoas novamente. As 2 querem emagrecer. A primeira decide mudar completamente sua vida. Treinar 2 horas. Cortar todos os alimentos. Dormir perfeitamente. Ler um livro por semana. Depois de 4 dias, ela desiste. A segunda decide caminhar 5 minutos. No dia seguinte, caminha 7. Depois, 10. 1 ano depois, quem provavelmente construiu uma nova identidade? A mudança não acontece quando fazemos algo extraordinário. Ela acontece quando repetimos o simples durante tempo suficiente. É por isso que existe o método dos 5 minutos. Diga para si mesmo: vou fazer apenas 5 minutos. Se depois quiser parar, tudo bem. Mas, na maioria das vezes, você continuará. Porque o difícil nunca foi trabalhar durante 1 hora. O difícil era convencer seu cérebro a começar. O método Pomodoro segue a mesma lógica. 25 minutos de foco. 5 minutos de descanso. Seu cérebro entende que o esforço tem começo, meio e fim. Isso reduz a ansiedade causada por tarefas que parecem intermináveis. Outra ferramenta poderosa é criar um ritual de início. Sempre o mesmo.
Sentar. Colocar uma garrafa de água sobre a mesa. Respirar fundo. Abrir apenas o programa necessário. Colocar um cronômetro. Começar. Com o tempo, seu cérebro associa esse ritual ao estado de concentração. Da mesma forma que algumas músicas despertam lembranças, certos hábitos passam a despertar foco. Mas existe algo ainda mais importante. Pare de medir seu valor pelos dias perfeitos. Eles quase não existem. O cérebro humano é inconsistente. Haverá dias excelentes, dias medianos, dias ruins. O segredo não está em nunca falhar. Está em voltar rapidamente depois da falha. Uma refeição ruim não destrói uma dieta. Um dia improdutivo não destrói uma carreira. O problema começa quando um erro vira desculpa para abandonar tudo. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava entender mais. Ler mais um livro, comprar mais um curso, assistir mais um vídeo. Mas conhecimento sem ação pesa. Ele se transforma em culpa. Cada informação acumulada lembra aquilo que você ainda não fez. Existe uma frase que resume tudo isso. O cérebro prefere pensar, porque pensar parece progresso. Mas a vida recompensa quem constrói, não quem apenas imagina. Se hoje você der apenas um pequeno passo, por menor que pareça, seu cérebro começará a acreditar em uma nova história. Não aquela em que você sempre deixa para depois, mas aquela em que você é alguém que começa, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo imperfeito. Porque o cérebro acredita no que você faz, não no que você promete. Seu futuro não será decidido pelos planos brilhantes que você guarda na cabeça, nem pelos aplicativos que baixou, nem pelos cursos que comprou, nem pelas metas escritas em um caderno novo. Seu futuro será construído pelas pequenas ações repetidas quando ninguém estiver olhando. Uma página ruim, 5 minutos de foco, uma caminhada antes do trabalho, uma tarefa concluída, depois outra, e mais outra. É assim que grandes mudanças acontecem, quase nunca com explosões de motivação, quase sempre com pequenas decisões silenciosas. Talvez amanhã você ainda pense demais. Talvez seu cérebro ainda tente convencê-lo a pesquisar mais um método. Tudo bem. A diferença é que agora você conhece a armadilha, e quando ela aparecer, você saberá exatamente o que fazer. Pare de negociar. Respire. Conte de 5 até 1. E dê o menor passo possível, porque a ação cria clareza, a ação cria confiança, a ação cria motivação. E, acima de tudo, a ação cria uma nova identidade. Seu futuro nunca será decidido pelos planos que você faz. Será decidido pelos 5 minutos em que você escolhe agir antes de pensar. Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que vive preso nos próprios pensamentos. E, se quiser continuar entendendo como seu cérebro funciona e aprender estratégias práticas para evoluir todos os dias, inscreva-se no canal. Às vezes, tudo o que separa uma vida de intenções de uma vida de realizações é a coragem de dar um primeiro passo imperfeito.